E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um Pode Vencer. Nós estamos aí numa série, trabalhando com empreendedorismo. Na primeira nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, depois falamos sobre habilidades de liderança, falamos sobre gestão do tempo e hoje nós vamos falar de resolução de problemas. Vamos ficar junto aqui, nós vamos ter um bate-papo legal. E aí, Gabriel? Bom dia, graças a Deus tudo certo. Bom dia para vocês também. Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de resolução de problemas, com foco em empreendedorismo. Qual empreendedor que não tem problema? Você conhece algum? Rapaz, acho que eu não conheço ninguém, mesmo não empreendedor, né? Isso que todo mundo tem. Bom, vamos lá. O que você me diz? Qual é o primeiro passo para que a gente possa solucionar um problema? Bom, eu diria o seguinte, vamos trabalhar com a experiência, de visitas à empresa, análise da empresa, de resultados da empresa, que nós focamos em empreendedorismo, mas que na vida pessoal é a mesmíssima coisa, tá? O que acontece? Geralmente, um problema, ele causa um estado imaginário muito grande. E aí as pessoas começam a imaginar coisas. Vou dar um exemplo bem simples aqui para entender. Eu estava fazendo uma atividade de ajudar um município a trabalhar o seu programa de saúde. E aí, numa reunião, uma pessoa disse assim para mim, o nosso grande problema é que tem gente que vem no posto de saúde todo dia, semana toda. Nossa, esse pessoal lota aqui as atividades, eles não param de vir. E eu disse assim para a pessoa, você me faz um favor? Na nossa próxima reunião, você traz para mim o número dessas pessoas e quantas vezes elas foram à unidade de saúde? Aí ela voltou e olhou para mim e falou assim, eu acho que eu falei algo errado. Falei, como assim? Eu percebi que eles não vão tanto quando o senhor mandou eu colocar em dados e olhar para isso. Falei, eu sei disso. Isso que acontece é o seguinte, é que você lembra daquela pessoa que vem e que te dá um trabalho terrível. Quando você vê ela, é um problema raiz, isso te dá uma impressão de que ele está voltando de novo, que ele teve aqui a semana passada, que ele teve ontem, isso não é verdade. Então, o problema raiz nada mais é do que, quando eu começo a tirar tudo aquilo que não é real, que não é fantasia, e eu começo a olhar para a essência do meu problema. Porque a imaginação nossa ela vai longe. Então é como se eu dissesse assim, muito parecido com o que nós tratamos num tema anterior, quando eu disse que é importante você fazer a segunda pergunta, por que eu estou me sentindo assim? Sabe, você se perguntando até você chegar à essência. O problema é a mesma coisa. Então é muito interessante você até usar um painel, pega aí um post-it, pega um quadro, Usa um painel e vai colocando tudo o que está acontecendo. Quando você começa a pontuar tudo o que está acontecendo e você começa a observar que muitas coisas são consequências, eles não são o problema basicamente. Aí, de repente, você encontra o problema. E isso é achar o problema raiz e que isso é de suma importância para o empreendedorismo. Bom, o primeiro passo, então, é identificar qual é o problema, o que é problema e o que foi, digamos assim, nós temos um problema, temos o que ele está acarretando, E nesse caso, quando a gente tem, você falou, vira um mito, As pessoas começam a imaginar, é natural do ser humano isso, Vive mais tempo no mundo imaginário do que no mundo real. Exato. Certo? Então, o primeiro passo seria a gente identificar os problemas e pontuá-los. No empreendedorismo, colocar até num quadro, Exatamente, porque o visual melhora. Vamos pegar simples, Hoje mesmo você estava contando de uma visita que você fez a uma empresa que estava tendo com um problema de retrabalho. Sim. Tá? Se você perguntar para as pessoas, fala, nossa, aqui erra muito, aqui dá muito problema, a coisa aqui se estraga, aqui acontece não sei o que, aqui acontece aquilo, tá? E você fez isso lá, quando você começou a questioná-los, eles foram colocando todos os efeitos e de repente alguém disse, o jeito que é transportada a matéria-prima estraga. Pronto, problema raiz. Eu achei o raiz daquela situação. Mesma coisa no empreendedorismo. E o empreendedor ele tem que ficar muito atento, porque muitas vezes o problema raiz no empreendedorismo não é equipamento e não é a empresa, é ele. Mas como assim? Vamos lá, olha só. Você abriu um negócio, e o teu negócio começa a não ir bem. E as pessoas dizem assim, puxa, mas o produto é bom, o ponto do cara é legal, ele está num espaço bacana. Tá, mas qual é o problema, então? Por que não está vingando? O que está acontecendo? Pode ser que o problema seja o próprio, que não tem habilidade para tratamento pessoal, não tem habilidade com recursos pessoais. Há muitos anos atrás,
Aí, a vantagem de se ter um pouco de idade é que você tem muita história para contar. Eu estava visitando uma localidade e estávamos tratando sobre empreendedorismo. Era um grupo de empreendedor e aí uma pessoa me disse assim, cara, agora eu estou entendendo. O seu, não lembro o nome dele lá, né? Vamos inventar aqui um nome qualquer, né? O seu José lá, que tem um bar, a gente nunca vê ele sentado, cara. Eu falei, explica isso. Ele falou assim, você passa lá no horário que não tem ninguém, ele está de pé limpando a mesa, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está arrumando não sei o quê. Então eu falei, cara, ele sabe que ele tem um problema raiz. Qual é o problema raiz? Se as pessoas passarem no negócio dele e ver hora após horas que não tem ninguém, o cérebro do cara diz assim, esse negócio está quebrado, não vou entrar em não porque a situação aí, a coxinha deve ser velha, né? E ele não, ele entra em movimento o tempo todo e ele quebra esse problema raiz com a movimentação pessoal dele, ao invés de o cara ficar sentado no negócio esperando que alguma coisa vai acontecer. Então, ele entra em ação e ele começa a fazer coisas. Mas vamos estruturar isso legal para ajudar quem está nos acompanhando. O ideal é você trabalhar com uma metodologia chamada árvore de problema, aonde na parte superior você vai colocando todas as dificuldades que você está enfrentando. E aí você vai achando a essência. É como se o caule ali, o tronco da árvore, fosse o problema central. Sim. Então, quando você acha o problema central e você provoca uma interferência nele, você mata várias situações que estão em cima. E isso nós podemos fazer também na vida pessoal. Como que eu posso fazer isso na vida pessoal? É quando eu me predisponho a fazer uma análise, a poder olhar para a minha própria realidade, a interpretar a minha situação e tomar algumas decisões. Então, ou seja, um cara como esse, que está sempre em atividade, ele sabe qual é a causa raiz do problema do negócio dele. Mas vamos falar um pouco a respeito de questões pessoais, né? Na questão pessoal, eu acredito que a gente pode usar algumas ferramentas que nos ajudam muito. E a grande dificuldade de tratar a causa raiz ou o problema raiz de uma dificuldade que eu tenho para o meu empreendedorismo, ele está na coragem de eu cuidar da minha autopercepção. Vamos pegar exemplos vamos trabalhar com coisas muito simples. Quando alguém vira para você e diz assim para você, cara, você é muito agressivo na sua negociação. Eu não sou agressivo, imagina uma coisa dessa, eu não sou assim. Aí o cara já responde com agressividade, né? Ou seja, Imagina. mas qual é a dificuldade? A dificuldade é, eu tenho algumas travas que me impedem de poder olhar para a minha causa raiz, que é o que me traz problema. Puxa, você procrastina. Eu não procrastino, cara, é que a vida é difícil, eu estou cansado, não é fácil trabalhar, não. Eu tenho muita coisa para fazer. E ainda justificou que sim, justificou. procrastina, né? Exatamente, então eu tenho que olhar para a causa raiz, né? Pô, mas você tem preguiça, mas você tem que levantar mais cedo. Levantar mais cedo, isso é coisa para maluco. Não, olha para a causa raiz. Qual é o problema que está gerando aquele meu comportamento? Por exemplo, vou citar na minha vida. Há um tempo atrás, eu estava com um caso de refluxo. Eu estava com muito de queimar os dentes, sabe? As cordas vocais. Esse é o defeito, o problema, o refluxo. Aí, puxa, vou tratar. Comecei a tomar remédio, fui até o médico, vi legal, comecei a tratar, não estava melhorando. Aí sentei, fui no Google, joguei. O que causa refluxo? Aí ele me falou, fumar, tomar café, fritura. E realmente, parei de fumar. Melhorou meu refluxo. Causa raiz. A causa raiz é a essência. Exato. É o que causa todo o efeito cascata. Você quer saber qual é a maior dor do empreendedor em identificar causa raiz? É quando o negócio começa a não ir bem financeiramente e ele não quer olhar para isso. E ele não quer olhar para isso por quê? Porque ele não quer diminuir os ganhos dele, ele não quer parar de ter as atividades que ele tem, sociais, né? Ele não quer parar de ter os gastos que ele tem e ele não consegue olhar para a causa raiz do problema. E aí ele começa, ou seja, né, troca um cheque, troca um boleto e vai fazendo as coisas irem e vai virando uma bola de neve. De repente, ele se vê no sufoco e pede um consultor. O consultor vai lá e faz um levantamento para ele e mostra, olha, só tem duas saídas, né? Ou fecha, ou fecha. Ele, mas não é possível um negócio desse. Não tem jeito. Não tem. É que você não olhou para a causa raiz no tempo em que era necessário olhar. Você postergou muito para olhar para a causa raiz. Aí o teu negócio chegou numa situação difícil. Então é como se disséssemos assim, cara,
Tem um problema? Olhe para ele de imediato. Não fique esperando o tempo passar. Seja problema no empreendedorismo, seja um problema físico, seja um problema emocional, olhe rapidamente para ele. Quanto mais rápido você olhar, melhor é de você conseguir resolver isso. Mas existem alguns desafios, né? Porque alguns olham, percebem, mas não querem assumir, não querem acolher. Então é necessário acolher isso. Mas esse assunto parece simples, cara. É de pequena empresa a empresas gigantes. É a mesmíssima coisa. Não tem Em diferença. proporções diferentes, mas é a mesma coisa. É. Bom, acho que no dia a dia, um exemplo que a gente pode usar é na relação conjugal. Nós temos um problema. Fui trabalhar, voltei para casa. Não vou falar desse problema não, vou olhar para ele não. Deixa passar que tudo se resolve. Não se resolve. Acho que principalmente, não também, né, no conjugal, mas acho que na empresa a gente às vezes olha, já aconteceu comigo, tem um problema. Só que é um desgaste tão grande, puxa, tô tendo um dia legal, isso aí vai se resolver sozinho. Não se resolve Não. sozinho. O que acontece é a repetição do erro. Aí eu só repito o erro, mas eu não uso caminhos diferentes para resolver aquele erro. Então é por isso que você às vezes analisa alguns empresários e você vê o erro sendo repetido sistematicamente. Mas o que está acontecendo? É como se deu um loop lá no cérebro lá e o negócio está travado, vamos dizer assim, né? Alguma coisa está enroscada lá. Mas ele fica repetindo esse mesmo processo. Por quê? Porque não quer olhar para a causa raiz dessa realidade. Então, pintou um problema, começa a olhar para a causa raiz. E no nível empresarial, tem que ficar atento para uma situação assim, olha, nem sempre a solução está no nível superior. Às vezes as pessoas mais simples da empresa têm soluções fantásticas. Tá, mas por que elas não dão? Porque ninguém pergunta. Tá, mas tinha que ser atrevida e falar. Tá, mas um dia elas foram atrevidas a falar e alguém falou, fique no teu lugar. E elas não falam mais. Então, quando eu aprendo a entender que a vida é um sistema e que tudo está interligado, tudo está conectado, que é um padrão, né, de entendimento entre todos, e eu começo a olhar para aquela pessoa na maior simplicidade, aí eu começo a entender isso. Eu uso um exemplo, acho que até já contei aqui em outra ocasião, que um dia eu precisava comprar um projetor e eu liguei para uma empresa, né, num sábado, e o cara começou a falar para mim que eles tinham um projetor de X lumes, tal, projetor não sei para quê, projetor para tal, tal. Eu falei, cara, eu preciso um para sala. Para sala, senhor, esse de 2.400 aqui é 2.600, fantástico para o senhor e tal, né? Lumens, né? Falei, tá, quero comprar um desses. Falei, então o senhor me deixa o seu telefone, que o vendedor liga para o senhor na segunda-feira. Falei, cara, mas você não é o vendedor? Ele falou, não, eu sou o guarda, aqui não abre de sábado. Mas ele, certeza que ele liga para o senhor na segunda-feira. Você está entendendo o que é uma empresa que enxergou o seu sistema como um todo? Que ela sabe que alguém liga no sábado e não tem ninguém para atender? Que ela sabe que o cliente dela precisa de um retorno? O que essa empresa fez? Ela identificou o seu problema raiz. Então, meu problema raiz é, quando o cliente entra em contato comigo e eu não atendo, ou eu demoro muito, ou eu não tenho ninguém para atender, ou o cara, o único que eu digo que o cara tem é sábado, ele liga aqui, não tem ninguém aqui para falar com ele. Tá? É identificar essa condição. E para sair desse estado, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver um negócio chamado pensamento criativo e inovador. E aqui tem uma sacada. Puxa, mas é fácil desenvolver o pensamento criativo e inovador? Não, não é fácil. Eu preciso exercitar, eu preciso ir para outras situações, começar a aprender a ver coisas diferentes, tá? Por isso que, às vezes, quando eu estou fazendo um processo em empresas, vamos mais uma história, né? Eu fui atender uma empresa com 12 líderes. E a empresa super organizada, limpa, arrumada, perfeita, mas com um processo de crescimento baixíssimo. Aí eu fiz o teste de Eneagrama e descobri que a empresa tinha 9 número 1 entre os 12. Nossa Aí Senhora. tinha um 7, uma número 2, e parece que tinha lá um 3. Muito bem, o que estava acontecendo? Esses 9, padrão número 1, são os perfeccionistas. Né? O 7 é o cara da criatividade. Só que quando ele criava no meio dos 9, os 9 mandavam ele ficar quieto. Papai de palhaçada, você só faz graça, fica quieto aí. Então o que estava faltando nesse ambiente empresarial? Estava faltando equilíbrio. Né? Você tinha personalidades que são excelentes em aprimoramento, mas que têm muita dificuldade no processo criativo. Aí eu fui entender por quê.
o RH da empresa era o número 1 e ele só contratava quem? O número 1, aquele que parecia com ele. Então, se você quer despertar em você esse seu processo criativo, cara, não tenha medo de se envolver, de se relacionar, de bater papo e de conviver com pessoas que são diferentes de você. Você tem que sair do diferente. Tá, mas o cara é maluco, não tem nada a ver com a minha ideia, é totalmente diferente. Não importa. Vai conversar. Entra no jogo, bate papo, vai procurar entender como é que é essa pessoa, porque senão não vai ter criatividade. E se não tem criatividade, você vai ficar realimentando o seu problema raiz e não sai daquele estado onde você está. Bom, tem um termo, eu não sou muito adepto, né, do brainstorming. Eu gosto do chuva de ideias. O festival de palpite, como é que é? Toró de perto. Toró de palpite. E ontem eu estava atendendo uma empresa e a gente estava identificando a raiz do problema, né? E o que estava acontecendo? A gente pegou a causa e... Tá, mas por que eu vou conversar com a moça que tá lá no chão, no primeiro nível, assim, no chão de fábrica? Porque é ela que tá com a mão na massa o dia inteiro. E ela que mostrou para mim no dia a dia qual que é o problema dela. Ela não tem a noção administrativa e a noção processual, macroprocessual, mas microprocessual é ela quem faz. Ela que estava o dia todo ali. E foi dali que saiu o primeiro passo para a evolução e para a solução. Que dali dela nós desenvolvemos todo um projeto para a empresa toda, né? E saiu dali, cara, daquela mulher que tá com a mão na massa. Então, e aí tem algo assim que é interessante falar sobre isso. Às vezes, falar, por exemplo, de resolução de problemas, identificar problema raiz, parece ser muito simples, não parece? Aparentemente sim, né? Aparentemente sim, só que tem um detalhe. O sucesso é feito com coisas simples, não são coisas grandiosas que fazem sucesso. E normalmente as pessoas desprezam situações de simplicidade porque acham que isso não vai alterar o processo da vida dela. Não, e é exatamente isso que altera o processo da vida dela. Então, quando eu não sei o problema raiz que está me impedindo de ter sucesso na questão empresarial ou no meu processo de empreendedorismo, eu estou desprezando a essência da transformação. Do mesmo modo que se eu tenho um modelo mental como esse, eu vou lá ver uma pessoa que trabalha numa empresa, mas ela só varre aqui, deixa ela aí. Você também está desprezando o simples. E essa simplicidade que tem a riqueza e que tem a solução para aquilo que você precisa. Tem até relação com aquela história, né, das pessoas que são invisíveis, né? Que estão na rua e ninguém percebe. Cara, isso é algo do coração, né? Isso é algo de coração. Isso não é algo intelectualizado. Isso é coração. Então você tem pessoas que se dão bem nos seus negócios, tá? Porque tem o coração que tem percepção da realidade que existe. Tem percepção das pessoas que estão ali, de tudo que faz, e isso faz com que você também acabe tendo percepção de si mesmo. E você também começa a se perceber, a se entender, a se sentir, e isso vai despertando em você a sua capacidade de criatividade. E isso vai gerando inovação e as coisas vão nascendo a cada dia, a cada momento, para você ter sucesso na vida. Então, nós trabalhamos diretamente com o empresário, é natural, creio que, me corrija se eu estiver errado, mas todos que eu atendi até hoje, todos não tinham tempo. É tudo muito rápido, tudo muito corrido, a cabeça cheia. Esse dia eu estava conversando com ele pensando na máquina, pensando na questão tributária, pensando não sei o quê. Então, via de regra, eu não consigo conversar, eu não tenho tempo para conversar com o meu colaborador. Só que isso se torna diário. Há anos ele não conversa com o colaborador dele, né? Realmente é corrido, a cabeça tá cheia de coisas. Só que aí temos um problema. A solução, beleza, então esse plano, a gente estava conversando antes, né? Pega papel. Sobre um plano de capacitação e... Como era mesmo? Eu não me recordo a palavra. De inovação, para não se manter parado tecnologicamente e até no humano, né? Vamos trazer novas ideias,
Porque senão o trem para, um não conversa mais com o outro, eu não escuto quem eu preciso escutar. Só que eu compreendo a cabeça do empreendedor, que não, eu não tenho tempo. Ele tá na correria, né? Geralmente ele vai achar esse tempo quando um trem ruir. Historicamente, isso significa o seguinte: quando você começa a empreender e o teu negócio começa a dar certo, você começa a se envolver muito com o negócio. Se você prestar bem atenção, antes de você começar um negócio, você estudava muito, você lia muito, você ia atrás de coisas, porque você precisava dessa informação para poder ter o seu negócio. Ok, sua criatividade está bacana, as coisas estão dando certo, está indo tudo legal. Mas o negócio começa a andar. E ele vai rodar legal com o conhecimento que você adquiriu, provavelmente por 1 ou 2 anos. Lá pelo 3º ano, você continua a não ter tempo. Aí começa a morte. Por quê? Porque eu não fui mais realimentar a minha capacidade de conhecimento. Então é por isso que você vê muitas empresas saírem do mercado em virtude disso. Porque depois de 10 anos alguém veio com uma ideia tão inovadora, tão estrondosa, que aquela lá não consegue mais suportar. E ela não aguenta mais ficar no negócio. Então, é como se disséssemos assim: puxa vida, eu preciso ter tempo para mim? Preciso ter tempo para mim. Preciso ter ócio criativo. Eu preciso parar um pouco. Quando eu era criança, meu pai tinha uma cancha de bocha, né? E muito italiano jogando, e eu me lembro do sotaque de um dizendo assim: isto daqui é para quem tem jeito, força é só para burro puxar caminhão. No fundo ele estava dizendo o quê? Olha, isso daqui não é uma questão de força, isso aqui é uma questão de conhecimento, saber jogar de maneira sem se cansar, de maneira leve, de maneira suave. Estava dando a receita do empreendedorismo. Ou seja, entre no negócio, mas se o negócio consumir absolutamente todo o seu tempo, você pode ter certeza que você vai ter dificuldade no futuro. Porque para quem não conhece, a bola de bocha é uma bola de concreto, é pesado aquilo, né? Eu me recordo. Você tinha o menor, umas bolonas. É uma massa, né? Bem pesada, né? Então, o que ele está dizendo? Cara, não fica fazendo força demais, não tenha jeito para fazer isso. E dentro do nosso tema, que é o tema de encontrar os nossos problemas raiz, as nossas dificuldades de raiz, nós basicamente estamos falando do quê? Puxa, pare, olha para você, se perceba, se sinta, tá? A vida é muito curta, cara. Muito curta, né? Um dia eu vi um cara dizendo assim: olha, o tempo que nós temos é comparado ao salto de uma pulga no universo. Nossa, imagina um universo tão grande, uma pulguinha dando um salto. Esse é o nosso tempo. Então, se eu não olho para as minhas realidades, se eu não olho para os problemas que me causam aquela situação, eu vou ter muita dificuldade. Então, é como se disséssemos: puxa, dentro dessa área, do empresariado, da área do empreendedorismo, ou seja, o sucesso está com pessoas que sabem olhar para si mesmo, que sabem fazer autocrítica, que sabem acolher crítica, né, que sabem acolher reclamações, tá? Aqui está a riqueza. É quando eu me permito que eu posso errar, que eu posso fazer melhor, que eu não sou o perfeito, que eu posso fazer de maneiras diferentes. E aí, quando eu vou olhando para isso, eu vou encontrando todos os problemas raiz que existem em meu comportamento e dentro do meu negócio, e isso vai despertando em mim um processo de criatividade e aí a mudança vai acontecendo. Tá, mas que estratégia, dá um pulo do gato, que estratégia não só o empreendedor, mas a pessoa pode adotar no dia a dia? Isso para aquelas pessoas que se encontram num estado de inércia, que está fugindo do problema, porque às vezes dói olhar para o problema, né? Olhar para a raiz. Sim. Tanto na questão conjugal quanto na empresa. Principalmente quando acho que o problema está em mim, né? É uma receita-chave. É esse ponto. O que fazer para tirar a pessoa às vezes entra num estado de sofrimento tão grande, né? E fica naquele ciclo repetitivo, quase uma depressão, né? E não consegue chegar ao ponto. O que fazer? O segredo é olhar para os teus fracassos e transformá-los em oportunidades. Essa é a chave. Ah, mas espera lá, para me olhar para o meu fracasso eu tenho que ter coragem. Tem que ter coragem. E aí eu tenho que parar de culpar o mundo, porque tem gente que culpa o mundo. Ah, não está indo bem por causa do governo tal, não está indo bem por causa do Banco Central, não está indo bem por causa de não sei do quê. Não, cara, não vai por esse caminho,
você nunca vai ter sucesso. O caminho é o que eu fiz ou eu deixei de fazer para ter esse resultado. Quando eu coloco que o culpado é meu pai, que ele não me abraçava muito, né? A minha mãe que não me ajudou. Não, sai dessa, tá? Isso não vai te levar a resultado. O resultado está o que eu fiz ou deixei de fazer para ter esse resultado. Então, quando eu olho para isso e pego isso e transformo isso em oportunidade, porque às vezes a nossa maior fraqueza pode ser a nossa maior oportunidade. Ó, vou te contar uma história que talvez você nem conheça. Eu morava em São Paulo, fazia faculdade de economia, trabalhava como auxiliar de contabilidade, ganhava pouco, ia para a faculdade, chegava lá, a grana era curta, então eu sempre comia um risoles antes de entrar e tomava um caçulinho, um guaranazinho, que é aquilo que a grana dava. E eu ficava muito feliz quando eu ia embora à noite, que o ônibus estava super lotado, porque eu ia de pendurado na porta de fora e descia sem pagar. Porque daí eu tinha dinheiro para poder comer no outro dia legal. Aí um belo dia, saiu um anúncio lá que ia ter uma eleição para o Grêmio da faculdade. Falei, mas o que é esse negócio de Grêmio, né? Não, Grêmio é um trabalho que é feito assim, a pessoa que vai ajudar a cuidar, vai ajudar a fazer isso, vai ajudar a fazer aquilo e tal, né? E cuida dos processos da escola e tudo mais, tá? Falei, puxa, que bacana. E o que acontece quem é presidente do Grêmio? Pô, quem é presidente do Grêmio, cara, ganha 70% de desconto na faculdade. Cara, eu preciso desse negócio. Mas aí eu falei assim, tá, mas qual é o meu problema para entrar nesse negócio? Eu tenho um problema raiz. O meu problema raiz é, nunca falei em público. Outro problema, dificuldade imensas de comunicação com as pessoas, de estabelecer contato. Falei, cara, eu tenho que vencer esse problema raiz. Só que eu tive que olhar para ele sem dó e sem piedade. Tive que olhar para ele sem dó e sem piedade de mim mesmo. Falei, eu vou ter que me transformar e eu vou ter que vencer essa eleição do Grêmio. Falei, tá, e como que essa eleição é feita? Os candidatos vão para o ginásio de esporte da faculdade, todo mundo está lá dentro e os caras votam em quem faz o discurso lá e já sai de lá a votação de imediato. E eu falei, puxa, eu vou para lá. Só que rapidamente a minha fraqueza transformou-se em minha estratégia. Eu pensei assim, cara, eu sou super feliz com o meu nome, mas eu sou lá do Paraná, lá de onde eu sou, Alcione, tá tudo bem, estamos em casa e somos felizes, né? Mas essa galera aqui tá acostumada com aquela cantora, né? Esse povo vai dar risada. Falei, mas isso vai ser minha força para ganhar a eleição. Quando eu entrei, dei uma boa noite para todo mundo e disse para eles assim, gente, não me peçam para cantar nada, porque eu não sei cantar. Mas se vocês votarem em mim, eu sei o que eu tenho que fazer. Uau! Não sei se de alegria, de desgosto ou de gozação, ferveu e eu ganhei a eleição com 70% dos votos. Puxa, era uma grande fraqueza para mim. E eu transformo essa fraqueza em quê? Em oportunidade. Ou seja, 70% de desconto na faculdade, cara, dava para comer daí legal, sabe? Aí sobrou uma graninha mais. Passou para 2 risoles. Bom, hoje então, o que nós podemos passar? Qual a mensagem que você deixa para o pessoal sobre a resolução de problemas? Bom, então acho que a primeira coisa é, empreendedor, vai ter problema? Sempre teremos problema. O problema não vai deixar de existir nas nossas vidas. Ele faz parte do nosso processo. Bom, outra coisa, não tenha medo de olhar para os problemas. Os problemas podem ser solução para você. Aquilo que parece ser uma grande barreira pode ser para você uma grande solução. Terceiro, pegue esse problema e transforme ele na sua força. Você vai ver que resultado isso vai provocar na sua vida. Você vai ver que mudanças vão ocorrer na sua vida. Não tenha medo de olhar, de perceber que você tem falhas, que você tem erros, que você tem fracassos. Não tenha medo disso. Olhe para isso e transforme isso na sua maior força, porque isso pode ser o potencial que você tem guardado, isso pode transformar a sua vida. Certo? Pessoal, Valeu! obrigado. Falta mais um, nós vamos fechar o ciclo com tomada de decisões. Até breve, um abraço.